Olá a todos, meu nome é Cibele Guimarães e sou uma colaboradora da Casa da Irmã Rosa. Como todos já sabem, nesse mês de maio, indo até junho, estamos estudando a obra Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Essa obra que nos traz a história de Jesus, mas de uma maneira, como Alberto já falou, né, de uma maneira muito cativante, muito envolvente. Essas histórias de Jesus vão sendo narradas. E quando a gente passeia pelas páginas do livro, a gente se depara com personagens muito parecidos conosco. A gente se identifica com histórias. E é esse o objetivo, né? Acredito eu. Que a gente se identifique e que a gente aprenda. Que a gente possa sentir Jesus mais perto, sentir Jesus como uma personagem real que é e seguir os seus ensinamentos. Mas antes da gente iniciar a conversa sobre o capítulo 6, que é Fidelidade a Deus, vamos ler uma página e fazer a prece. Página do livro Pão Nosso, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é o capítulo 41, No Futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Os canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplanderá para sempre. Vamos então à nossa prece. Mestre amado Jesus, nos dirigimos a Ti, Senhor, mais uma vez, te rogando o auxílio, te rogando o amparo, neste momento pelo qual todos nós passamos. E te rogamos, querido amigo, que nos acalme o coração, que nos fortaleça para que a fé seja nossa companheira, para que possamos a cada dia renovar a nossa coragem, renovar a nossa esperança, renovar a certeza, Senhor, de que o Pai está conosco. Pedimos também à Irmã Rosa, que estamos aqui, não fisicamente na sua casa, mas para os espíritos não importa a distância ou o local. Estamos na casa da Irmã Rosa e pedimos a ela, a Irmã Anália, que nos ampare, que ampare a cada um dos lares reunidos neste momento. Mestre amado, ainda te pedimos que envolva a cada um daqueles que lutam de frente, Senhor, nessa pandemia, os profissionais de saúde e a todos outros, Senhor,
trabalhadores essenciais, que fazem com que a nossa estadia em casa seja um pouco mais tranquila. Que possa, Senhor, que possamos cada um de nós neste momento irradiar um facho de energia, Senhor, um facho de luz, os nossos melhores sentimentos, para que sejam aproveitados pela espiritualidade como melhor lhes aprouver. Fica conosco, Senhor, neste momento e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse capítulo 6 do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos vai falar sobre a fidelidade a Deus. Então ele narra que depois das primeiras pregações de Jesus, a respeito dos trabalhos que se faziam necessários para a implantação, para a edificação do reino de Deus na terra, os discípulos, Jesus estava reunido com os seus discípulos, e há um leve movimento de incompreensão. E eles começam a se perguntar, reclamar, a Boa Nova pediria tantos sacrifícios? Seriam tamanhos os sacrifícios exigidos pela Boa Nova? Porque no capítulo 5, quando Jesus começa a falar do trabalho, ele vai falando que os discípulos os apóstolos tinham que escolher a porta estreita, que a porta larga seria chamativa, mas que era para seguir pela porta estreita, que talvez ninguém os recebesse, e se não fossem recebidos, que eles se retirassem, sem mágoa, sem rancor, fossem para outros lugares, que eles fossem em busca das ovelhas perdidas, que eles fossem prudentes, que eles seriam muitas vezes conduzidos como réus. Isso foi falado no capítulo anterior. Então os discípulos se perguntam, seriam exigidos tantos sacrifícios? E Jesus então deixa que eles falem, que eles manifestem as suas dúvidas, que eles manifestem os seus pensamentos, e começa a conversar com eles, dizendo que na causa de Deus a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E aí ele compara que um pai e um filho, não há confiança entre pai e filho, não há uma reciprocidade de confiança entre pai e filho. E como que nós podemos duvidar da felicidade de Deus, da fidelidade de Deus? Porque Deus, ele se dedica a nós, diz aqui no Boa Nova, Jesus fala, Deus se dedica a nós desde o primeiro dia. A gente não o conhecia ainda, ou seja, quando ainda éramos simples e ignorantes, quando não éramos ainda espíritos individualizados, Deus já nos amava. Deus já cuidava de nós. Então não é justo que a gente retribua esse amor, essa fidelidade? E o que é fidelidade? Se a gente for no dicionário, a gente vai entender que fidelidade, a gente vai ver que fidelidade é confiança, fidelidade é respeito, é constância nas afeições e nos compromissos. Será que o nosso amor a Deus é constante? Ou será que a gente ainda vacila? Será que a gente ainda duvida? Será que a gente ainda teme? Então, Jesus vem chamando a atenção que a fidelidade tem que ser uma das virtudes mais importantes. E aí, ele fala que tudo na vida tem um preço. Não é? A gente, às vezes, não é fiel ao mundo, a gente não realiza sacrifícios pelas coisas do mundo, e tudo tem um preço. Então, muitas vezes, a gente sacrifica a nossa saúde, porque a gente comete excessos de todas as ordens, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de agitação, excesso de gastos até financeiros.
E isso tem um preço. E a gente é fiel ao mundo quando a gente faz essas coisas. Uma coisa que me ocorreu com relação à fidelidade ao mundo, quantos de nós às vezes não entram, quantas pessoas não entram em dietas malucas, né? Dietas radicais, numa fidelidade aos padrões que o mundo exige. E isso tem um preço. E aí, falando isso, né, os discípulos, isso nessa primeira parte desse capítulo, os discípulos se dão conta desse preço que se paga em ser fiel ao mundo. E aí eles começam a mudar um pouco a atitude mental. E Tiago e os outros discípulos, eles relembram algumas histórias, comentam, como eu acabei de falar, né? Quantos Tiago lembra de um amigo que arruinou a saúde por causa dos excessos, por causa dos prazeres condenáveis. Outros, né? E nós, né? Porque a gente está lendo a história, mas esses somos nós. Tadeu vai falar de um conhecido que ganhou muito dinheiro e se tornou mesquinho. Para ser fiel ao mundo, ele se tornou uma pessoa mesquinha. Outros sucumbem diante da ambição. Então vamos parar um pouquinho e pensar, né, em que pontos a gente está sendo fiel ao mundo e isso não está nos trazendo nenhuma recompensa. A gente está realizando muitas vezes sacrifícios do nosso tempo, da nossa emoção, dos nossos sentimentos e não estamos tendo nenhum retorno. Estamos pagando um preço alto. E Deus só nos pede a lealdade do coração para instituir o seu reino aqui na terra. E o que isso significa? O que é amar a Deus? O que é ser fiel a Deus? No livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo espírito André Luiz, tem uma página chamada Privilégios Cristãos, em que André Luiz vem falando da fidelidade a Deus. Ele nos convida a manter essa fidelidade a Deus. E aí alguns trechos que ele fala aqui, né? Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Então isso é ser fiel a Deus. Quando a gente quer uma coisa, mas a vida, mas as circunstâncias apresentam outra. E a gente então tem que ser cordato. A gente não se rebela. Esse é um exemplo desse momento, né? Não é o desejo de nenhum de nós estarmos presos, estarmos confinados, isolados dentro de casa. Mas é o que tem que ser feito. Então a gente tem que ser paciente, como diz Divaldo, né? Divaldo vem falando muito sobre isso. A gente precisa ser paciente para não ser paciente no hospital. Muita gente se revolta por estar em quarentena, por estar tendo que conviver com os familiares que às vezes não se dão muito bem. E o que isso traz de bom? A gente vai estar sendo fiel a Deus com esse tipo de sentimento? Com a revolta, com a incompreensão, com a reclamação? De modo algum. E aí, André Luiz fala outros trechos interessantes aqui, que para trabalhar na construção do reino divino, né, a gente tem que esperar, no sentido de ter esperança, quando outros desesperam. Então, nesse momento, como que eu posso construir esse reino de Deus dentro de mim? Como eu posso ser fiel a Deus? O sacrifício que eu posso fazer? Da minha desesperança. Né? Então, não é para ter desesperança, é para ter esperança. Enquanto outros se desesperam, que a gente possa ser esse pontinho de luz, esse pontinho de equilíbrio, que a gente tenha paciência. A gente está vendo que as pessoas, nesse momento, muita gente está nervosa, muitas pessoas estão sem paciência. Então, naquelas situações em que as pessoas perderem a paciência, que a gente escutar alguma coisa que a gente não gosta muito, vamos
fazer o sacrifício de nos calarmos, de escutar e de entender que o outro provavelmente está numa situação mais angustiosa que a nossa e a gente compreender. Isso não é ser passivo, isso é ser pacífico. Porque se eu rebater, eu não vou estar ajudando nem a mim, nem ao outro, e muito menos a psicosfera do meu lar e da Terra, que neste momento a gente precisa contribuir com as nossas melhores emoções, com os nossos melhores sentimentos, com aquilo que a gente tiver de melhor para dar com a psicosfera da Terra, para que a gente forneça material para que os benfeitores possam trabalhar. André Luiz ainda fala, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Então, neste momento, às vezes nos vem a dúvida, mas que a gente possa, como uma nuvem, deixar passar e voltar e guardar a fé, lembrar que Deus não nos dá um fardo maior do que o que podemos carregar. Que se encarnamos nessa época e estamos passando por tudo isso, existe uma razão. Estamos vivenciando essa transformação planetária e temos que contribuir para com ela. Outra coisa ótima que André Luiz fala aqui é calar a tempo de não ferir. E aí a gente lembra das 3 peneiras de Sócrates, né? Então, quando a gente escuta alguma coisa, ou quando a gente vai falar alguma coisa, vamos ver se aquilo que a gente tem para falar, né, seja falar com o outro, ou através das redes sociais, ou o que for, que a gente passe pelas 3 peneiras. O que eu tenho para dizer é verdade? Se foi um disse-me-disse, se eu ouvi de outra fonte, se é fake news, nem passa adiante, porque não é verdade. Mas digamos que o que eu ouvi é verdade. E aí a gente vai para outra peneira. Será que é bom? É a peneira da bondade. Ainda que seja verdade, será que aquilo que eu vou falar é bom? Será que aquilo que eu vou expor é bom? Vai construir alguma coisa? Vai trazer alguma coisa de bom para o outro? E finalmente a terceira peneira. É necessário falar isso? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar a comunidade? Vai melhorar o planeta? Então não é para a gente ficar omisso, mas é para a gente pensar antes de falar. E quando acharmos que é necessário falar, que sejamos assertivos, não agressivos, que falemos com uma emoção de auxílio, não de condenação, não de revolta, não de ódio, não de mágoa. E ainda André Luiz fala sobre cultivar o prazer de ser útil. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso auxiliar? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui. E ele, lá para o final, depois vocês podem ler a página, ele fala que a gente sustente o bom ânimo. Sustentando o bom ânimo, Jesus nos disse, tem de bom ânimo, a gente está sendo fiel a Deus. A gente está fazendo a nossa parte na edificação do reino de Deus na Terra. E aí, numa segunda parte aqui do nosso capítulo, voltando ao nosso capítulo 6, que eu achei que fosse uma segunda parte, um segundo momento, Tiago fala com Jesus que uma pessoa, que um amigo, um conhecido, o havia inquirido sobre essa construção do reino de Deus, dizendo que Deus que só deveria mostrar-se a nós nos momentos de vitória, nos momentos de ventura, nos momentos de alegria. Porque é isso que a gente quer. A gente só quer que Deus seja o que vai trazer a coisa boa. A gente só quer as coisas boas, a gente não quer passar pelas coisas mais difíceis.
E aí Jesus explica que nem todos compreendem a verdade de uma só vez. E muitos de nós ainda somos infantis, achando que Deus só está conosco quando está tudo bem, quando não temos problemas. E aí Jesus vai falando que a proteção do céu, ela acontece em todos os momentos. Nos momentos de tranquilidade e nos momentos de dificuldade. É que a gente deve entender Deus, deve pensar em Deus não só como aquele que concede, mas como o pai que educa. Vamos pensar na criança, né? Quando os pais dão tudo, quando os pais fazem todas as vontades. O que acontece com essa criança? Ela fica mimada. Ela não é uma criança, não vai ser uma criança educada. Ela não vai ter resistência às frustrações da vida. Se a gente só concede, só dá, não deixa que ela passe por nenhuma frustração, ela vai se tornar um ser humano, um adulto, que não suporta a frustração, que quer tudo que aconteça do seu jeito. E a gente sabe que a vida não é assim. As coisas nem sempre são do jeito que nós queremos. Elas são, muitas vezes, do jeito que precisa ser. E aí Jesus continua e fala que a gente pensar em Deus, não só no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. E nesse momento, em todos os momentos, né, a gente tem a oportunidade de se aperfeiçoar com as coisas que a gente vive, com as situações que a gente vive. Então, o que hoje, esse momento que nós estamos vivendo, o momento individual de cada um, né? Porque tem, a gente falou do sacrifício, né? Tem a ideia do sacrifício geral que todos estamos tendo que fazer. Mas cada um vai pensar nos seus sacrifícios. Cada um vai pensar naquilo em que individualmente pode se aperfeiçoar. O mundo precisa se aperfeiçoar como um todo. Mas o mundo só vai se aperfeiçoar, o mundo só vai ser melhor se nós formos melhores. Então vamos olhar para dentro de nós e vamos ver onde que eu posso ser melhor. Muitas vezes, né, como um outro discípulo fala, né, mas está tão difícil, não seria melhor a gente fugir, viver só na contemplação e fugir no mundo, porque é difícil viver no mundo? E aí Jesus fala que não, que a gente cresce justamente no mundo, em contato com o outro, né? E aí ele fala que o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Então não é nos isolando dentro de nós, porque nesse momento que estamos dentro de casa, às vezes a gente pode ter a tendência de se isolar, né? de se encapsular dentro de nós mesmos. Mas não é assim que a gente vai se aperfeiçoar, não é assim que a gente vai crescer, né? Ele fala, repetindo, o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Né? Então é ir a campo, é auxiliar, porque é através do outro que a gente vai crescer. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que eu queria que fizesse por mim. Porque sozinho, isolado, a gente não cresce. E então, Jesus vem falando, vem dando vários exemplos, né, de que o trabalho, realmente esse trabalho de crescimento interior, ele é árduo. Ele não é um trabalho fácil. Né? Se fosse fácil, a Terra já estaria no outro patamar. Nós já seríamos espíritos mais evoluídos. Mas esse trabalho é árduo. Então ele vai dando exemplo, né, que o filho de coração fiel ao pai, ele se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Muitas vezes a gente vai se sentir cansado, mas a gente vai perseverar. A gente vai ter a boa vontade para continuar. Né? E ele fala que vai entrar em luta silenciosa com o meio. Quantas vezes a gente vê, escuta coisas que a gente não concorda e a gente luta com o meio. Mas é uma luta que tem que ser uma luta sem
se exasperar, sem alterar a nossa emoção. Observar o que a gente não concorda e fazer o melhor possível através do nosso exemplo para que as coisas mudem. E aí, numa outra parte, né, indo mais para o final aqui do capítulo, André. André fala com Jesus, conversa com Jesus, dizendo que nesses últimos dias ele tem se sentido doente e receia que ele não possa trabalhar, ele não possa fazer tanto quanto as demais pessoas, quanto os demais companheiros, né? Porque a proposta de Jesus falava para eles saírem, para eles pregarem a boa nova, mas André estava se sentindo doente, estava se sentindo enfermo. E aí Jesus fala o seguinte: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Então, nos momentos em que a gente achar que não tem condições de ser fiel, de ajudar, porque a gente está se sentindo fraco, esses são os momentos em que a gente precisa dar o nosso testemunho. E aí Jesus dá vários exemplos aqui. O fato de, né, ele está falando com o André, de se sentir enfermo, não limita as suas possibilidades para o nosso Pai, né, as possibilidades de serviço. E aí ele fala que tateando ou rastejando, que a gente procure servir a Deus. Porque aí ele dá um exemplo: se um dia os seus olhos se fecharem, serve a Deus com a sua palavra. Então, quanta coisa boa a gente pode fazer com a nossa palavra. Às vezes a gente pode não ter a condição física ou financeira, porque o auxílio financeiro, a solidariedade, a fraternidade são importantes, e às vezes a gente não dispõe de recursos, mas a gente dispõe do recurso da palavra para auxiliar. Que a nossa palavra seja boa, que a nossa palavra seja luz, que a gente possa trazer confiança, que a gente possa trazer esperança, que a gente possa em casa, né, ser aquele ponto de concórdia e não de discórdia. Como a gente viu ali em Agenda Cristã, que a gente saiba o momento de calar e a gente vai estar auxiliando com o silêncio, com o não uso da palavra. A gente vai estar auxiliando. E aí ele fala ainda, né, que a gente pode auxiliar também com os ouvidos. O que a gente está ouvindo? O que a gente está ouvindo nesse momento? O que a gente está escolhendo ouvir nesse momento? Notícias boas? Notícias ruins? Uma coisa é a gente se informar, outra é a gente se torturar só ouvindo coisas mais pessimistas. Então vamos selecionar aquilo que a gente está ouvindo. Ouvir uma boa música que nos eleva, que nos auxilia, que nos conecta com a espiritualidade quando a gente escuta uma música elevada. E aí Jesus continua falando: se ficares mudo, ainda tem as tuas mãos, né? Te vale das tuas mãos. E se ficares privado dos olhos, da palavra, das mãos e dos pés, pode servir a Deus com a paciência e a coragem. Servir a Deus com a paciência e com a coragem. Então fica um exemplo, uma lição para nós, né, que nós podemos sempre servir a Deus, em qualquer situação. E servindo a Deus, estamos auxiliando a nós mesmos, estamos implantando o reino de Deus dentro de nós e estamos auxiliando a nossa volta. Jesus conhece a nossa fragilidade, conhece a fragilidade das nossas promessas, mas Jesus também acredita, confia em nós. Tanto que ele veio à Terra
Tanto que Ele é o governador da terra. Ele veio à terra por nós, para nos auxiliar. Então, que a gente possa fazer jus a esse auxílio que a gente recebe todos os dias. Que a gente possa fazer jus ao amparo que a espiritualidade dispensa para cada um de nós, sempre e principalmente nos dias de hoje. Que a gente possa ser digno do auxílio que a gente tem recebido. E um dos auxílios, né, lembrando agora, antes de finalizar realmente, um dos auxílios que a gente recebe, que a gente está tendo, é o auxílio da internet, o auxílio da tecnologia. Por causa da tecnologia, a gente pode estar aqui conversando. Por causa da tecnologia, a gente está recebendo, a gente está se comunicando com o mundo. Então, que a gente possa agradecer mais, que a gente possa reclamar menos, que a gente possa se ligar mais à espiritualidade, que nós possamos ser úteis aos espíritos que trabalham pela Terra, que a gente possa dar a nossa contribuição, que a partir de hoje, cada um de nós possa interrogar-se, possa ver dentro de si o que eu posso fazer para ser melhor. O que eu posso fazer para ser fiel a Deus, para implantar o reino de Deus dentro de mim e à minha volta. Obrigado pela atenção de todos. E agora vamos escutar a prece que será feita. Meus amigos, vamos orar. Se desejar, feche os olhos. Deixe-se envolver pelos acordes suaves da música. Mentalize a imagem de Jesus. Observe a sua expressão facial, o seu olhar, seus cabelos cor de amêndoa, partido ao meio, a moda de Nazaré. A barba espessa, mas a sua expressão é tranquila, é serena. Ele está sorrindo, os braços abertos, te convidando para um abraço. Sinta o calor dos braços do Mestre. Sinta o conforto, o aconchego do abraço de Jesus. Mestre, eu queria te pedir por todos aqueles que neste momento estão experimentando a aflição, a dor, o medo, o desconforto físico. Não posso esquecer dos idosos que neste momento estão isolados, distantes do sorriso e da alegria dos netos e dos filhos. Jesus, apacenta as tuas ovelhas que retornam ao plano espiritual e sopra o conforto,
o lenitivo da tua bênção aos seus familiares. Mestre amigo, permite que seus emissários visitem os hospitais, confortando os doentes e abençoando os profissionais da área de saúde, incluindo aqueles que trabalham na recepção, na segurança, na higienização e também nos motoristas, enfim, a todos que, como soldados, estão bravando uma batalha com o vírus que atinge a toda a nossa terra. Ó Jesus, olha pelos dirigentes da nossa nação, contemplando a eles com o equilíbrio e a lucidez nas tomadas de decisões. Que o manancial de luz da lembrança de sua presença chegue a todos os lares daqueles que nos ouvem, assim como dos moradores da nossa cidade, da nossa nação, e que com a força de nosso pensamento seja capaz de envolver toda a nossa terra, essa escola bendita que tanto nos ensina. Apresentamos a água para que ela seja fluidificada. Suplicamos que nela seja depositada a energia necessária, o fluido indispensável a este momento, ao nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Que a paz, a luz e a esperança envolvam os nossos corações. Muita paz.